Olá, graça e paz, Regina falando, tudo bem com você? Eu desejo que sim. Hoje é quarta-feira, dia 25 de maio de 2022, agora são 9h18 da manhã. Vou mostrar um estudo que eu fiz aqui para você e vou falar sobre alguns operacionais, tá? Vou fazer algumas comparações aí. Bom, aqui eu tenho o Dow Jones, né, que é o S30, o índice Dow Jones, que eu gosto de operar bastante. E aqui nos 15 minutos tem algumas marcações. Esse operacional aqui é com base em oferta e demanda, né? Supply e demand. Então, eu tenho essas marcações aqui que sinalizam para mim que o preço pode começar a subir a partir desta região, né? Aqui eu tenho zona de demanda, que é zona de compra. Aqui eu tenho um desequilíbrio do preço. Mais acima eu tenho zonas de ofertas, que são zonas de venda, né? E aí tem algumas marcações, né? Aqui nessa região a liquidez foi capturada, né? O preço rompeu toda essa região aqui, segurou em uma zona de desequilíbrio, que inclusive é um gap, né? É um gap do dia 22 de maio, que ainda não foi fechado. Se você observar, dentro desse quadrado aqui, o preço veio mais ou menos 50% dessa região de desequilíbrio, mas ainda não fechou esse gap aqui, né? Ó. Qualquer momento ele pode vir aqui fechar esse gap, inclusive hoje, né? Essas zonas aqui que você está vendo em cinza são zonas que eram zonas de demanda que já foram mitigadas, né? Nesse operacional o termo é mitigação, são ordens que já foram consumidas, então você vê aqui em cinza, tá? Da mesma maneira lá em cima. Então, esse é o operacional com base no supply e demand, né? Oferta e demanda. Eu fiz uma entrada aqui em duas corretoras diferentes, né? Ó. A relação risco-retorno aqui é de 1:3, risco de perder quase 100 pontos para ganhar 370, né? Um pouco mais de 1:3 aí. Então, aqui é o estudo. Eu me baseio também para operar o Dow Jones. Eu olho todas essas opções aqui, ó. Eu olho o VIX e esses bondes aqui, ó, que são títulos, né? Então, o que isso aqui significa para mim? Quando eu tenho os títulos negativos juntamente com o VIX, né? O VIX precisa estar negativo, ou mesmo que ele esteja positivo aqui, mas que ele esteja diminuindo, né? Por exemplo, aqui está 2,34% e eu tenho os bondes aqui todos negativos. Então, qual que é o ideal para mim aqui para confirmar a minha ideia de compra? É que o VIX comece a cair, né? Comece a cair para 2, para 1,70, 1,50 e os bondes continuem negativos. Isso sinaliza para mim que há uma grande possibilidade do mercado ficar comprador, tá? Aqui não está muito favorável, porque eu tenho só os títulos negativos e o VIX está muito positivo. Então, existe uma grande probabilidade do preço vir buscar essas regiões aqui abaixo, tá? Se o VIX não começar a diminuir ou os bondes começar a aumentar essa negatividade aqui, tá? Espero que eu não tenha te confundido, mas a leitura é mais ou menos essa. Olha lá, ó, tá caindo, ó, 2,21. Então, há uma grande probabilidade dessa minha ideia de compra aqui favorecer, né? Favorecer o meu estudo e a minha entrada. Então, esse é o estudo. Aí eu tenho aqui, ó. Aí eu tenho aqui essa mesma entrada nessa corretora aqui, onde eu tenho vários layouts, né? Onde eu observo vários layouts, vários setups. E aí, o que eu quero com essa comparação aqui? Eu quero dizer para as pessoas que todo método operacional funciona.
desde que você domine o método, né? Que você faça uma boa leitura do estilo e do método operacional que você está utilizando. Eu vejo muita gente aí agora tá em alta, né? Esse estilo operacional do trade institucional com base em oferta e demanda. Alguns inserem também o Wyckoff, né? Inserem junto com oferta e demanda, né? Ondas de Elliott, tudo é válido. Só que o que eu tenho visto com muita frequência, né? E isso até me incomoda um pouco, né? É que as pessoas, para dizerem que o método que elas estão utilizando funciona, que ele é o melhor, elas começam a dizer que os outros métodos não funcionam, né? E não é verdade. Muitos operacionais, muitos outros setups, muitas outras leituras funcionam. O que eu tenho aqui, ó, nesse layout aqui, nessa tela, que é do S30 no M15 também. Eu tenho plotado aqui as zonas de oferta e demanda, né? Tá um pouquinho diferente do estudo lá, mas tá quase fiel. Eu tenho aqui linhas de tendência, né? Essas linhas de tendência aqui, quem plota aqui nesse gráfico para mim é o Dom Forex, tá? O indicador Dom Forex. E eu tenho ponto pivô, né? Aqui eu tenho a linha central do ponto pivô. Aqui eu tenho o S1, né, que é o suporte 1, mais abaixo eu tenho o suporte 2, lá para cima eu tenho a resistência 1. Então, se você observar o que está acontecendo aqui, ó, aqui nessa região, o que eu tenho? Eu tenho uma zona de desequilíbrio do preço, né, nessa regiãozinha aqui. Eu tenho aqui uma mínima, ó, tem uma mínima aqui. O que o preço fez aqui? Por enquanto, uma mínima mais alta. O que eu tenho aqui? Onde o preço está? O preço está sambando na zona, na região central do ponto pivô. A minha entrada não foi originada com base em oferta e demanda? Não faz confluência com o que eu estou enxergando aqui? Se eu fosse operar só ponto pivô? Então funciona. Eu acho desnecessário, né? Essa coisa de você ficar desmerecendo outros operacionais, ficar dizendo, não funciona, não funciona, não funciona. Só o que funciona é trade institucional, operacional com base em oferta e demanda, porque você está seguindo os grandes bancos. Beleza. É um método operacional que funciona muito bem, por sinal, desde que você domine a leitura, que não é fácil, né? Tem muita coisa para aprender, tem muito detalhezinho que você precisa pegar para você fazer um trade perfeito, como é feito no trade institucional, né? Nos conceitos de smart money, né? Que é dinheiro inteligente. Então, gente, tem gente que não se familiariza com o trade institucional. Por quê? Porque é muito detalhe. É muita coisa para você pegar, para você estudar. É impossível? Não é. Tem muita gente aí fazendo trade filezinho, operando com perda de 2 pips, 2 pips e meio, 5 pips, para pegar 10, 12 vezes o valor do risco. Funciona? Funciona. Tudo funciona. Então, se de repente você já tentou estudar trade institucional, não entrou na tua cabeça, não faz sentido, não se desespere. Porque muitos outros estilos operacionais funcionam sim. O que você precisa fazer é descobrir aquele que faz mais sentido para você, que você consegue dominar com mais facilidade e trabalhar em cima desse operacional. Eu fiz uma outra entrada aqui, ó, numa outra corretora. É a mesma entrada, tá? Outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui, ó. Se eu colocar médias móveis, né? Aqui eu tenho as médias móveis tradicionais, as mais utilizadas, ó. Média de 8 períodos,
Mostra aqui, ó, média de 8, média de 20 e média de 200. Onde é que o preço está sambando? Se eu fosse operar só utilizando médias, ó, essa média de 200 períodos. O que eu tenho? Mínima, mínima mais alta. Que pode sinalizar para mim que o preço pode inverter o movimento aqui, ó. Se eu olhar só para as médias, né? Olhar para as médias e para a teoria de Down. Significa o quê? Que o preço pode inverter esse movimento aqui, né? Ó. Rompeu a média de 200 períodos, mas está sambando nela. Então, qual que é a expectativa? É que o preço faça esse movimento, né? Ó. A expectativa é essa. Quando ele vai fazer? Se vai fazer hoje? Eu não sei. O estudo está feito, a análise está feita e eu estou acreditando no meu estudo. Se tudo der errado, eu tenho um stop. Eu tenho uma perda mínima que eu aceito. Máxima, na verdade, né? Tem uma perda máxima que eu aceito. Se tudo der errado e o preço voltar aqui, tá tudo certo. Então, a gente precisa tomar cuidado com tudo que a gente vê no YouTube, né? A gente precisa, eu sempre falei isso, desde o início, né, do meu canal, eu sempre falei. Você pode ver tudo, ouvir tudo, mas você precisa ter o seu próprio filtro. Não é porque a Regina está falando que eu vou aceitar a ideia dela, a análise dela, a leitura dela, o operacional dela fielmente. Não. Você precisa ter seu próprio filtro. De repente, o que é bom para mim pode não ser para você. De repente, o stop que eu aceito aqui pode ser um stop demais para você, né? Por quê? Porque eu tenho um tamanho de conta diferente, eu tenho uma aceitação ao risco diferente da sua, né? Que é o que eu acabei de dizer. De repente, o stop que eu tenho aqui, para você é muito. Não condiz com a sua realidade, né? Com o tamanho da sua conta, ou com o plano de trade que você traçou e o gerenciamento que você fez para você sobreviver no mercado. Então, precisa ter um filtro. Cuidado com tudo que você vê na internet. Olha lá, o estudo está quase me estopando. O VIX está subindo, né? Ó, o VIX está aumentando. Mas eu tenho um certo equilíbrio aqui, né? Tem um certo equilíbrio. Por quê? Para que eu tenha uma forte puxada para alta, ou uma forte tendência de alta, eu preciso que tudo isso aqui fique negativo. Ó. Aí eu tenho o VIX negativo, eu tenho o VIX positivo e eu tenho os bondes negativos. Então, eu estou num equilíbrio aqui, ó, porque os bondes estão ficando cada vez mais negativos, embora o VIX continue ficando positivo. O ideal é o quê? Que os bondes continuem negativos e o VIX comece a cair até o ponto dele negativar. Quando ele negativar aqui, ó, quando ele ficar todo vermelho, aí eu vou ter uma puxada forte de alta lá para cima. Eu ainda estou na operação, né? Eu ainda não fui estopada aqui. O stop está bem aqui nessa mínima. E existe uma grande probabilidade dessa operação ir de encontro à minha análise, tá? A ideia aqui é só mostrar o estudo, tá? O olhar por trás de tudo que eu estou vendo aqui com base no método operacional, seja ele qual for, tá? Bom, vou dar uma pausa aqui no vídeo, vou deixar a operação rolando um pouquinho aí. Vou dar uma pausa aqui no vídeo e seja para cima ou para baixo, eu já volto aqui e já mostro para você. Voltei. Vamos ver como é que o mercado vai abrir na abertura da Dow Jones. Ó, abre às 10h30. Faltam 4 segundos. Ou vai estilingar para cima ou para baixo. Minha expectativa é que seja para cima, é óbvio.
O VIX continua positivo, bondes levemente negativos. Precisa romper essa microestrutura que ele criou aqui, ó, para ver se ele pega pressão lá para cima, tá? Ou é para cima ou é para baixo. Eu tenho uma estrutura de alta aqui que precisa ser rompida, né? Uma microestrutura dentro de uma estrutura maior, de alta e de baixa. Para o lado que ele romper é o lado que ele vai puxar forte. Ó, eu já tenho o bonds diminuindo aqui, o bonds não, o VIX, ó. O VIX ficando negativo, né? Tava 2 e pouco, agora tá 1,60. Isso favorece. O que o VIX é, né? O VIX é o famoso índice do medo. Ele mede o apetite dos investidores, né? Quando está muito positivo, os investidores estão com medo, sentindo insegurança no mercado, e quando está negativo, os investidores estão confiantes e apostam aí mais em compras, né? Bom, olha lá o preço andando a favor da análise, né? A gente está vendo o VIX negativando. Aqui eu tenho liquidez, porque eu tenho máximas na mesma altura, então a expectativa é que o preço capture a liquidez que tem aqui. O que pode acontecer aqui agora? Eu sempre estou de olho nos números... Como é que fala? Tem um nome que eu esqueci agora. São os níveis importantes, tá? 00, 20 e 80. Então, qual que é a probabilidade aqui? Ó? Aqui, ó, essas máximas aqui tá na altura do 80, né? Que é o nível importante. O que pode acontecer aqui? O preço pode romper, fazer um pavio lá no 100 e começar a retrair para fazer uma retração e continuar o movimento de alta, ou começar a voltar todo para baixo a partir do 100. Isso pode acontecer no 100 e no 120, que são níveis importantes. No Forex, né, os latinos, eles chamam de, lembrei agora, de grandes e médias figuras, né? Então, 00 é figura grande, 20 e 80, 50 também está no meio, tá? Eu não gosto de usar muito 50, eu uso entre o 20 e 80. Então, média figura entre 20 e 80. Então, eu observo como é que o preço reage quando chega nesses níveis também, tá? Então, são essas as probabilidades. Bate 100 ou 120, faz uma retração e continua o movimento de alta, ou o 100 ou 120 é a última máxima que ele faz, ele começa a fazer mínimas mais baixas. Minha saída está no 180, por quê? Porque eu tenho uma região importante aqui em cima, né? Não menos importante do que essa. Essa daqui é uma zona bem importante, né? Se eu olhar só para dentro deste cenário, esta é uma zona fresca. Zona fresca, geralmente o preço bate nela e retrai. Mas a minha expectativa continua sendo que o preço venha, nesse primeiro momento, buscar essa região aqui do 180, né? Minha saída está no 180. Buscar essa região do 180 e depois ele pode fazer uma retração e continuar subindo ou não, tá? É óbvio que essa minha expectativa está muito embasada no que o VIX está fazendo, tá? O VIX é uma confluência bem forte para mim. O VIX está cada vez mais negativo, isso favorece aí, né? A compra, o mercado é comprador. Então, nessa corretora aqui, ó, eu vou sair lá, ó, perto do, ali tá no 200, né? Vou colocar no 180. Aqui, ó. 180, tá? Nessa corretora aqui eu vou sair no 180 e na outra, ó, eu vou carregar.
Deixa eu ver, moldura do 350. 320, vou colocar. Já rompeu 80, já bateu 100. Olha a retraída que ele está dando. Aqui é um ponto importante, né? Por quê? Porque ele pode só deixar um pavio aqui e voltar tudo, né? Porque ele rompe zona de liquidez e aí começa a voltar tudo. É uma probabilidade. Aí você tem que ficar atento para você manejar aí a operação, né? Não deixar voltar muita coisa. Ou de repente até sair da operação, né? Olha lá o que eu disse, né? Ó, ele bateu aqui no 158 e agora ele está fazendo uma retração. Eu protegi aqui na mínima dessa vela mesmo, né? Por quê? Porque aqui é um ponto importante, né? Ele rompeu o 80, rompeu o 100, rompeu o 120, bateu no 150 dentro de uma zona de oferta importante. Pode ser que ele comece a retrair mais um pouco aqui, aí eu não quero devolver muita coisa, nem esperar essa retração, então o meu stop está nessa mínima aqui, ó, né? Meu stop de proteção está aqui, ó, nesta mínima aqui. Então, o preço pode voltar aqui contra e eu ainda estou no lucro, tá? Estou no lucro. Vamos ver como é que o preço se comporta aqui. Está protegido lá em uma das operações. É como eu disse, né? Que ele poderia romper, capturar essa liquidez aqui, deixar um pavio e começar a retrair. Como eu não quero pegar essa retração, meu stop está aqui no stop de proteção na mínima dessa vela mesmo. Então, se ele voltar aqui, tá tudo certo, né? Eu deixo de ganhar aí alguns pontinhos, mas ainda saio no positivo. Provavelmente estopou, então por 30 pontinhos, né? Ó, 163, por 27 pontos ele não foi lá no meu alvo. Vamos ver se estopou? Estopou, tá? Naquela lá, estopou. Nessa daqui eu vou carregar mais um pouco, porque existe a probabilidade do preço vir buscar essas regiões aqui acima, tá? Sabendo desta retração aqui, ó, sabendo desta, eita, agora começou a travar, desta retração aqui, ó, a minha expectativa agora é essa, é que o preço vai buscar resistência 2, tá? A expectativa é essa. Então, o que fica como lição aqui? Não importa o operacional, desde que você domine. Se eu tivesse entrado só por zona de oferta e demanda, tinha dado certo. Se eu tivesse entrado por ponto pivô, tinha dado certo. Se eu tivesse entrado olhando para as médias, tinha dado certo. Por quê? Porque o preço segurou na média de 200, a de 8 e de 20 virou para cima e o preço subiu. Então, tudo dá certo. Todo o operacional funciona. O que você precisa é dominar um operacional, se especializar nele, fazer bastante backtesting, ter um plano de trade e um gerenciamento de risco, ok? Aqui, né, vamos ver, era para ter dado 370 pontos, quando ele voltou aqui, ele deu 260 pontos mais ou menos, tá? Tá tudo certo. Aqui, né, naquela primeira conta eu não quis estender a operação, sair ali mesmo, mas ainda estou com essa outra operação aqui em aberto. E vamos ver se ele rompe com força aqui aqui eu estou olhando para o ponto pivô, tá? Vamos ver se ele rompe aqui a resistência 1, né? Conforme romper, se romper com corpo, com força, eu permaneço buscando o R2. Se ele ficar sambando muito aqui e fizer um rompimento falso, eu saio nessa região aqui, ok? Olha lá, ó, me estopou ali e agora existe uma grande probabilidade, né? O VIX já negativando de novo, dele ir buscar
essas máximas aqui, nessas zonas de oferta aqui, tem essa mais aqui acima, existe a grande probabilidade. Lembrando que ele está andando em média 700 pontos em média aí por dia, né? Hoje ele já andou 300 agora ele já andou 423 pontos, né? Aqui está dando 740 pontos mais ou menos. A gente está com 100 pontos positivos agora, mas ele abriu negativo, né? Tá dentro da média aí, tem mais alguns pontinhos para andar aí. Se ele vier buscar essa região aqui, ó. Opa. Bom, aqui são 150 pontos e lá são mais ou menos os 300 pontos que tá faltando para ele se movimentar de acordo com a média do dia. Ok? Bom, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Desejo que você tenha um excelente final de tarde, né? Uma quarta-feira abençoada, que você tenha as bênçãos, as transformações, os livramentos que você necessita. Em nome de Jesus, amém. Então é isso e até o próximo vídeo.